A safra 2023/24 lá no Mato Piba, olha, foi um verdadeiro teste de fogo. Mas, como a gente sabe, é nessas horas que surgem os maiores aprendizados. Por isso, a gente vai mergulhar fundo nas lições de manejo agronômico que essa safra tão extrema nos deixou. Tudo isso com base na visão de quem estava lá no campo, o consultor Rogério Inoue. Para começar, vamos desenhar o cenário. A gente está falando de uma verdadeira batalha contra a instabilidade do clima. A temporada já começou com um plantio, um estabelecimento inicial muito, mas muito difícil. Exigiu resiliência e muita estratégia desde o minuto 1. E o roteiro dessa safra foi praticamente um drama em 2 atos, sabe? Primeiro, de outubro a dezembro, veio uma combinação cruel de seca com calor intenso que castigou as lavouras. Aí, quando todo mundo esperava um alívio, o que aconteceu de janeiro a março foi o extremo oposto. Chuva que não parava mais e, um detalhe crucial, pouquíssima luz solar. E só para ter uma ideia do tamanho do problema, o começo da safra teve longos períodos com picos de temperatura passando fácil dos 35 graus. Segundo o próprio Inoue, era uma condição que ele não via com essa força toda desde 2001. Isso, claro, impactou diretamente o arranque das culturas. A virada foi simplesmente brutal. Pensa só, até 10 de janeiro, o acumulado de chuva em muitas áreas mal chegava nos 250 milímetros. No início de março, esse número já tinha pulado para 1.200 milímetros. A gente saiu de um estresse por falta d'água para um excesso que trouxe uma outra série de problemas, como dificuldade para fazer os tratos culturais e até para colher. E agora vamos entender como é que essa montanha-russa do clima afetou as plantas por dentro. Afinal, como é que a fisiologia da soja, do milho e do algodão respondeu a esses baques tão fortes? Bom, a reação das plantas foi bem complexa. O calor e a seca do início deixaram as lavouras mais ralas, com os entrenós curtinhos. E um ponto super crítico na soja: a nodulação ficou baixíssima ou até inexistente em alguns casos. Depois, na segunda fase, com muita chuva e pouca luz, a planta tentou compensar. Como? Produzindo folhas enormes, que davam uma falsa impressão de um potencial produtivo altíssimo. Só que essa maquiagem escondia um problema grave: deficiências severas de boro e potássio, que só foram aparecer lá no finalzinho, comprometendo o enchimento dos grãos. E isso nos leva a um ponto central, que o Rogério Inoue resumiu perfeitamente. Uma planta que passou por todo esse estresse fisiológico, por todo esse estresse nutricional, ela fica naturalmente muito mais vulnerável a pragas e doenças. Essa frase é a ponte perfeita para o nosso próximo capítulo. Pois é, com as plantas já tão fragilizadas, a porteira se abriu para os desafios fitossanitários. Esse clima maluco e a fisiologia toda alterada criaram um ambiente ideal para um monte de problemas que deram um baita trabalho para o manejo. E o inseto que mais tirou o sono do produtor dessa vez foi a mosca branca. A pressão dela no final do ciclo da soja e do algodão foi altíssima. Um nível de infestação que não se via desde aquela crise de 2014 e 2015, sabe? E que acabou minando o potencial produtivo que ainda restava. Mas não foram só as pragas, não. As doenças também jogaram um papel de protagonista. E para fazer um manejo que funciona, o primeiro passo é sempre conhecer o inimigo, entender como os patógenos que estão ali no sistema se comportam. Vamos decifrar esses 2 grandes grupos de fungos. Ok, essa distinção aqui é fundamental para a estratégia de manejo. De um lado, a gente tem os fungos biotróficos, como a ferrugem. Eles precisam de uma planta viva para sobreviver. As plantas voluntárias, as famosas tigueiras, são a ponte verde deles entre uma safra e outra. Do outro lado temos os necrotróficos, que são mais, digamos, resistentes. Eles sobrevivem na palhada esperando a condição perfeita para atacar. Entender essa diferença muda completamente o plano de ação. E esses aqui foram os personagens principais que desafiaram o sistema soja-milho-algodão. Do lado dos necrotróficos, a Corinespora cassiícola, que causa mancha-alvo, e o Coletotritium truncatum, da antracnose. Já nos biotróficos, a velha conhecida Phacopsora pachyrhizae, a ferrugem asiática e a ramularia do algodoeiro. E aqui vem um ponto-chave. Hoje em dia não se fala mais só em pragas de sistema, mas sim em doenças de sistema. Elas não vão embora com a colheitadeira, elas ficam ali na área, transitando de uma cultura para outra. Diante de um cenário tão complexo, a pergunta é: como se preparar para o futuro? A resposta, claro, não está numa bala de prata. Ela está numa estratégia integrada, um verdadeiro guia de boas práticas para a gente construir um sistema mais resiliente. E o ponto crucial é este. O Inoue resume todo o aprendizado em 6 pilares. O mais interessante é a ordem. O manejo de verdade não começa aplicando fungicida, começa muito antes.
Os 3 primeiros passos são puro diagnóstico: analisar o histórico da área, checar a fertilidade do solo e mapear aqueles problemas que sempre aparecem. Só depois é que entram as ferramentas: escolher a genética certa, desenhar o programa fitossanitário e, por último, mas não menos importante, integrar os biológicos, que são cada vez mais essenciais. É um trabalho de construção. E essa é, sem dúvida, a grande lição dessa safra extrema. O sucesso no longo prazo não vem de ficar apagando incêndio. Ele vem da construção de um sistema de produção forte, resiliente, que consegue antecipar os problemas e que se baseia em conhecimento, planejamento e, claro, um trabalho bem feito no campo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, com essa instabilidade do clima. Virando a nova regra do jogo, planejar deixou de ser uma opção, virou uma necessidade. Então a pergunta que fica é: qual desses pilares vai ser o foco principal para blindar o sistema produtivo contra os desafios que vêm por aí?